Eu espero que aqui você encontre respostas que você talvez não tenha encontrado em lugar nenhum. Dores lombares, dores nos quadris, estão correlacionadas à base emocional. Quando o corpo sustenta o que a vida já não sustenta mais. Eu me chamo Vera Furlani, psicóloga. Aqui falamos sobre psicossomática, desenvolvimento humano e prosperidade, no sentido de saúde, no sentido de vida, no sentido de fazer, de ser, fazer e ter. E agora eu quero te convidar, porque hoje eu quero te falar especificamente sobre essa região do corpo. E se você não assistiu os outros episódios, você está convidado, está convidada a assistir. Esse aqui em especial, nós vamos falar sobre essa região do corpo que raramente é escutada. E raramente é escutada com maturidade, que é a lombar, quadril, que é a base emocional. Porque quando a gente está com estas áreas do nosso corpo adoecida, não é apenas sobre postura, não é apenas sobre movimentos, não é apenas sobre exercícios, é sobre sustentação da vida, segurança interna e o medo de perder o chão. Na psicossomática, na clínica, essas regiões aparecem com muita frequência nos casos, nas pessoas, e que estão há anos tentando ser fortes. Quando, na verdade, elas já estão cansadas de sustentar tudo sozinhas. E aqui a gente precisa olhar para esse aspecto, porque se você se identificou com esse tema, se você sente dor lombar recorrente, rigidez no quadril, sensação de travamento, medo de avançar ou cansaço profundo ao acordar, esse episódio é para você. Puxa a cadeira, senta, pega caderno e uma caneta e vamos conversar. É importante a gente entender o contexto clínico. A lombar e o quadril, eles fazem parte da nossa base estrutural, ou seja, é o centro de equilíbrio entre o que pensamos, o que sentimos e o que fazemos. Quando essa base emocional está instável, seja por relações imprevisíveis, seja por insegurança financeira, seja por medo de errar. Ou mesmo aquele medo de desagradar alguém, ou pessoas, grupos, ou mesmo de desagradar a família, a si mesmo. E esse medo constante, ou a necessidade constante de controle ou de agradar, faz com que o corpo tente compensar essa rigidez, criando mais rigidez. Portanto, se você se identificou com esse tema, perceba que a rigidez em si, ela não é força, ela é uma forma de se defender. E alguns padrões psicossomáticos frequentes da dor lombar persistente, e aqui eu quero dizer para você o seguinte: não tem nada no exame e continua doendo. É sobre isso que a gente está falando. Tá tudo certo no exame, mas a dor continua. O que está acontecendo aí? Rigidez emocional. Na clínica, eu vejo muitas pessoas com dor lombar que fazem exames, que já fizeram fisioterapia, pilates, e a dor sempre volta. Porque não foi mudado o comportamento emocional.
E um perfil muito comum de pessoas que têm dores nessas regiões são aquelas pessoas, e aí talvez você se identifique, que sustentam tudo sozinhas, que carregam tudo sozinhas. Elas também não pedem ajuda e são pessoas que carregam responsabilidades que não são só delas também. Vivem com medo de dar tudo errado. E a lombar começa a sinalizar e a doer quando a vida exige sustentação. Mas não é uma sustentação ocasional, é aquela sustentação constante, sem descanso emocionalmente. A pessoa está sempre, sempre, sempre sendo exigida por ela mesma ou pelo ambiente. E quando o quadril trava de tanta dor, o quadril está ligado ao movimento, ao avanço, ao prazer de viver e à flexibilidade diante da mudança. Quando o quadril trava, e isso aparece frequentemente em pessoas que querem mudar, mas têm medo, que sabem que precisam sair daquele ambiente, daquela situação, mas permanecem, vivem divididas entre o que sentem e o que fazem. E o corpo trava. O corpo também trava quando a alma não se sente segura para avançar. E a dor ciática, sabe? Aquela dor que desce pelo quadril e irradia para as pernas? Pois é. Quando essa dor desce para as pernas, glúteos ou coxas, e às vezes vai até lá embaixo no pé, geralmente ela vem de um corpo, o corpo está nos dizendo que essa dor vem de um corpo que vive em alerta prolongado, ou seja, você passou muito tempo em alerta e o corpo começa a acusar. Essa dor é o corpo dizendo para você o seguinte: eu não aguento mais sustentar esse caminho sozinha ou sozinho. É isso que o corpo está dizendo. Então, a gente tem uma escolha aí, né? E é muito comum mulheres que sustentam emocionalmente as famílias inteiras, também as pessoas que nunca se autorizam a parar, que vivem sempre se preparando para o pior. Essas pessoas têm mais tendências a terem essas dores no ciático. A, a instabilidade na base emocional, ou seja, a base emocional é constituída quando a pessoa sente que pode errar, que pode mudar, que pode descansar, que pode não saber tudo. A gente precisa olhar para isso. A gente não é obrigado a acertar sempre, a gente não é obrigado a mudar para fazer isto, pode ser aquilo, ou seja, existem infinitas possibilidades. E a gente pode descansar sim, por que não? E que a gente não precisa saber tudo. Quando isso que eu acabei de falar não existe para essa pessoa, o corpo vira o único chão possível. Eu quero trazer um exemplo aqui, clínico. Certa vez eu atendi uma pessoa que dizia o seguinte: a minha vida está organizada, mas o meu corpo não acompanha.
Financeiramente, a pessoa está estável, profissionalmente é uma pessoa ativa, mas a dor lombar é diária. E ao longo do processo, ficou muito claro que ela sustentava uma imagem de força o tempo todo. Ela é uma mulher, né? Mas nunca se sentia segura emocionalmente o suficiente. Então, o corpo estava dando esse endereço emocional para nós. E o corpo adoeceu para dizer aquilo que a boca ainda não conseguia dizer. É importante a gente olhar para essa questão da psicossomática. A psicossomática não é uma ameaça, não é uma sentença, não é uma culpa, ela é você tem isso porque fez aquilo. Não, também não é isso. A psicossomática são tendências, não são regras. O corpo não está te punindo, o corpo está comunicando. E isso é muito importante da gente trazer aqui e deixar isso muito claro para você que está me assistindo. Então, aonde que começa a cura da pessoa? A cura começa quando a gente reorganiza de forma consciente. A gente começa a redistribuir as responsabilidades, redistribuir os pesos dos compromissos, dos pesos emocionais. A gente começa a rever quais escolhas são saudáveis. A gente começa a criar um apoio real na vida real, com outras pessoas, inclusive. E uma coisa bem importante, a gente para de viver como se sempre estivesse à beira de um colapso. Para de viver como se estivesse sempre em risco. Começa a viver mais em paz. Quando a base interna se fortalece, a lombar relaxa e o quadril volta a se mover naturalmente, sem dor. O corpo deixa de sustentar aquilo que não é dele, aquilo que não lhe pertence. Agora eu quero trazer para você aqui uma questão bem interessante. Se você assistiu esse vídeo, você sente que o seu corpo está sustentando mais do que deveria. Eu deixei na descrição do vídeo um formulário de conhecimento inicial. Ele não é uma inscrição, não é uma garantia, nada disso. É uma forma de entender se um acompanhamento faz sentido para você nesse momento. E também deixei no link o realinhamento diário, ou seja, é um áudio, que são mais de 90 áudios, na verdade, para quem precisa de um apoio contínuo, mas sem pressão. Aqui a gente não trabalha com pressa, a gente trabalha com coerência. Nos vemos no próximo capítulo, no próximo episódio, no próximo vídeo. Eu deixo para você um abraço e cuide de si. Até mais.